Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a Matisa, do Impulso, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso 5º webinar. Estou aqui com a Silvia, da nossa causa, e com a Patrícia, já apresento ela melhor. Então, Silvia, seja muito bem-vinda. Primeira vez que a gente recebe ela, é sempre a Amanda que está aqui. Ela é um pouquinho mais tímida, gosta de ficar ali nos bastidores, mas hoje ela que vai falar um pouquinho da nossa causa. Então, pessoal, estou aqui no lugar da Amanda hoje. Sou a Sil da nossa causa que manda e-mail para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou especial com a Patrícia. Lá no nosso site também tem muito conteúdo sobre gestão, se vocês quiserem acessar nossacausa.com. E vou passar a palavra para a Patrícia, que vai falar para vocês sobre gestão. Antes, calma, amiga. A gente quero dar umas boas-vindas a todo mundo que já está se apresentando aqui na nossa plataforma. Então, a Mariana, lá do CAD Sertão, seja bem-vinda. A Rosângela, do Instituto Ambiental Reciclar, a Kátia, da Probem. Então, pessoal, vão nessa e continuem comentando, dizendo quem que está aí, quem está assistindo a gente. A ideia de ser ao vivo é sempre fazer esses comentários, então, perguntas também. A gente vai ficar ali atrás agora, eu e a Silvia, a Patrícia vai tomar o controle aqui. Enquanto ela fala, vocês mandam as perguntas, a gente vai anotando e vamos, à medida que for pertinente, passando para ela as perguntas, tá bom? Então, fiquem à vontade, estamos em excelentes mãos. Paty, muito obrigada por estar aqui, por nos dar a honra de estar aqui comandando esse webinar com a gente. Então, passo a voz a você, estarei aqui. Pessoal, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Se acontecer alguma coisa de som ruim, imagem ruim, vocês avisem a gente também nos comentários que a gente vai fazer de tudo para funcionar direitinho, beleza? Patrícia, é com você. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Patrícia, eu sou fundadora do Instituto Liga Social, que é o novo nome do Instituto Ajuda Paraná. Acredito que muitos que estão assistindo já conhecem o Instituto, já são uma das nossas organizações que a gente considera certificadas, e a gente veio aqui conversar um pouquinho com vocês sobre gestão. Antes, acho que as meninas vão compartilhar a tela com a gente da apresentação, mas eu já vou me apresentar um pouquinho mais. Eu sou advogada, digo que eu sou advogada aposentada porque não atuo mais na área, e eu trabalho há 12 anos com investimento social privado. Primeiro, eu trabalhei como voluntária em organizações internacionais, enquanto eu fazia alguns cursos de capacitação, primeiro nos Estados Unidos, depois na Espanha, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 5 anos como gestora de um instituto empresarial do mercado financeiro. Depois disso, resolvi voltar para Curitiba, e aí eu montei o Instituto Ajuda Paraná, que agora se chama Instituto Liga Social, que tem o objetivo de fazer a ponte entre projetos sociais e doadores, sejam doadores pessoas físicas ou jurídicas, né? O Instituto ele foi criado, inspirado nas fundações comunitárias que existem nos Estados Unidos, em que a pessoa, ela pode contar com o nosso expertise para escolher o melhor projeto, independente da causa, né? A gente faz uma avaliação das organizações e depois faz toda a intermediação e a gestão do recurso que é destinado para os projetos sociais. Se você pode compartilhar a tela, por favor, que a gente... só para contar para vocês, a gente fez esse webinar, ele é dividido em 2 partes. Se der certo, se der tempo, a gente faz a segunda parte hoje, senão a gente marca um outro dia para voltar aqui para mostrar para vocês, tá? A primeira parte, a gente vai falar sobre a gente chamou de mini dicas de gestão, que a gente pegou o diagnóstico do programa Impulso, que eu sou muito fã do diagnóstico, acho que todas as organizações têm que fazer. Então, a gente vai analisar o diagnóstico, vai aparecer para vocês na tela quais são as perguntas do diagnóstico, e eu vou dando mini dicas para cada uma dos blocos do diagnóstico, para você, como organização, ver o quão importante é fazer essa autoanálise e o quanto que vocês podem utilizar o diagnóstico como guia de melhora na tua estratégia, tá bom? Se você pode passar, por favor.
Essa apresentação depois vai ser compartilhada com vocês, daí vocês podem conhecer melhor o que é o Liga Social. Aliás, já convido todas as organizações que não fazem parte para se inscrever no Liga Social. A gente vai fazer uma força-tarefa agora em julho para fazer a validação de novas organizações. E aproveito para fazer um convite também para voluntários, para principalmente o pessoal que está na universidade, que quer fazer um trabalho voluntário durante as férias de julho, venha falar com a gente, que a gente está convocando voluntários para nos ajudar na validação de novas organizações. Sil, pode passar, por favor. Aqui, depois eu conto um pouquinho o que é a Rede FI, que são os nossos parceiros de outros estados. Já convido vocês para ler alguns artigos que a gente publicou no Giro Sustentável e no Nossa Causa, que fala sobre filantropia, investimento social, incentivo fiscal. Pode passar. Aqui a gente mostra como que é o sistema do Instituto, mas aí, por questão de tempo, eu peço para que vocês acessem a apresentação mais tarde, para conhecer como que a gente funciona. E aí eu só quero fazer um convite para vocês, a gente está fazendo o lançamento, pode passar, Silvia. O lançamento do Liga Social, do novo nome. Até aí nessa tela vocês estão vendo quais são as nossas parceiras atuais. Essas são as nossas 45 organizações certificadas, elas passaram num processo de avaliação de impacto social e idoneidade, e nós temos agora 70 organizações na fila de espera aguardando o selo, que é renovado anualmente. E aí o convite que eu quero fazer para todos vocês, na próxima tela a gente, eu acredito que está lá. Isso. A gente fez uma campanha especial chamada #EuSouLigaSocial, que é para fazer a promoção do novo nome do Instituto e dar protagonismo para as pessoas que se envolvem com causas sociais. Seja você que trabalha na organização, uma pessoa que foi beneficiada pela tua organização, ou um voluntário. A gente quer coletar histórias e a gente vai dar prêmios para as 10 melhores histórias de investimento social, de filantropia, de transformação social. Então, eu convido todos vocês a compartilhar com o #EuSouLigaSocial uma história comovente que você participou na sua trajetória como um agente de transformação social. Agora, vamos começar com as mini dicas. A gente vai aqui na tela, vocês vão ver todas as perguntas que tem no diagnóstico do Programa Impulso, até para vocês verem que elas não são tão difíceis, e o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês o quanto é importante fazer esse diagnóstico para ajudar na gestão. Eu falo que é um presente que o Instituto GRPcom está dando para vocês. Se vocês fossem contratar uma consultoria, a gente sabe o quanto é caro fazer essas coisas, e vocês têm isso gratuitamente para acesso, e vale muito a pena que vocês façam, tá? Agora vamos mostrar para vocês as perguntas do bloco 1, que pergunta sobre gestão de pessoas, gestão de RH. Aqui, o que a gente vê que é muito importante para vocês darem um foco no trabalho de vocês. Os embaixadores número 1 da causa de vocês e da organização sempre vão ser os colaboradores. Então, tem que ter um cuidado muito grande com eles, mantê-los sempre engajados, informados do que a organização está fazendo, e também lembrar que sempre você tem que ter uma preocupação com a regularidade dos contratos, né? Às vezes as pessoas acham que é uma burocracia, realmente no Brasil é muito caro você contratar uma pessoa por CLT, mas, por exemplo, a gente, quando analisa uma organização, a gente coloca um pontinho de atenção quando vê que ela contrata a maioria dos seus profissionais como serviços de terceiros. Por quê? Porque isso é um risco trabalhista muito grande para a organização, porque a pessoa pode entrar com uma demanda contra a organização e isso pode colocar em risco o futuro, a sustentabilidade financeira da organização. Então, sempre tomem muito cuidado, evitem ter muita gente contratada como autônomo e tentem o máximo possível ter como CLT, porque assim você garante que a sua organização vai ter um risco de demanda trabalhista baixo, né? E eu acredito que boa parte das perguntas que estão aí do diagnóstico visam ver como está a situação de vocês em relação a isso.
Aí a outra questão que eu acho que é importante também vocês prestarem atenção é a questão do turnover, que é o quanto que a tua organização tem de mudança de equipe, quanto tempo um funcionário fica dentro da organização. Porque existe um custo que é difícil da gente mensurar, mas ele é alto, que é a questão do treinamento dos novos colaboradores, né? A pessoa que está treinando acaba não conseguindo dar foco para todo o seu trabalho porque está fazendo treinamento, existe todo aquele tempo de aprendizado do novo funcionário que você tem que levar em consideração. Então, se atentem à questão do turnover para que se torne um objetivo da organização, diminuir o máximo esse turnover para você ter realmente um corpo de colaboradores engajados e que tem um histórico da organização ali presente. E uma dica também que eu dou, que a gente começou a fazer no Liga Social e que está ajudando muito, é o seguinte: é muito difícil a questão do feedback e controlar a produtividade da organização no dia a dia. Isso, a gente está cada dia matando um leão, é difícil você, sentar com o funcionário e falar, olha, você pode melhorar nisso, a tua produtividade podia ser melhor. Então, uma ferramenta que a gente está utilizando no Liga Social, que eu sugiro que vocês deem uma olhada para adaptar para a organização de vocês, é o Scrum, que é um sistema de gestão. O Scrum é SCRUM, tá? Vocês podem dar um Google, tem um livro muito bom que explica direitinho como que funciona a implementação, e aí você faz reuniões diárias com a tua equipe, vendo o que já foi feito, o que falta fazer, você dinamiza os processos dentro da tua organização, que eu acho que vale a pena vocês verem se vocês conseguem adaptar à realidade de vocês, tá bom? Agora vamos para a parte de gestão financeira. Não sei se está aparecendo, só um pouquinho. Gestão financeira. Só um minutinho, gente. Aí. Aqui, gente, na gestão financeira, uma coisa que eu até republiquei ontem no Facebook do Liga Social, é um artigo que foi publicado ano passado na Stanford Social Innovation, da Alison Gauss, que ela fala sobre o perigo da gente usar o termo sem fins lucrativos para falar dos nossos empreendimentos sociais. Por quê? Aí ela faz uma explicação que é o seguinte, por exemplo, em inglês, profit, que é, né, o lucro, vem do latim, e ele vem da palavra progresso. Então, se você falar que uma organização é non-profit, é não lucrativa, você está falando que ela não progride. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de pensar que nós somos sem fins lucrativos, porque não pode confundir o ser sem fins lucrativos, significa que você não vai dividir o lucro, o superávit, entre as pessoas que estão trabalhando dentro da organização. Mas isso não quer dizer que você não pode ser e você não deve ser superavitário. Então, sempre tome cuidado com isso. Mesmo que a gente sabe que as pessoas que trabalham na área social, nós somos apaixonados por pessoas, não somos apaixonados por números. Mas não podemos negligenciar os números, porque eles podem simplesmente condenar o seu empreendimento. Então, por favor, olhem bem as perguntas que o diagnóstico do Programa Impulso faz, use isso como guia para ver o que a tua organização está fazendo, o que ela ainda não faz, e sempre, uma dica também, gente, sempre façam assim, o fechamento mensal das contas para revisar periodicamente, mensalmente, o que está certo, o que está errado, se o orçamento está dentro do previsto, se está estourando em alguma ponta, estão gastando demais uma ponta que não estava prevista, e uma dica de segurança para a organização. Por mais que a gente sempre confia na pessoa que está trabalhando no financeiro, que está cuidando daquilo, mas sempre é importante, isso é uma prática em empresas, você tem uma pessoa que faz o pagamento diário e sempre tem uma pessoa que revisa, né, que vai revisar rotineiramente o que está sendo feito no financeiro.
tenha essas duas pessoas dentro da sua organização, para você não ter surpresas depois de anos ou no final do ano com algum tipo de mau uso do dinheiro, tá? Isso é uma dica que a gente dá. Agora, seguindo para a gestão estratégica. Pode. Uhum. Aqui, gente, no gestão estratégica, uma coisa que é importante de se pensar assim, ó, todas as pessoas que trabalham na organização, seja funcionário, seja o voluntário e até mesmo o beneficiário da sua iniciativa, ele tem que entender a sua razão de existir. Eu coloquei até aqui que é tão essencial isso, das pessoas saberem a estratégia da organização, quanto num barco todos os marinheiros saberem qual é o destino final, né? Então, sempre dividam esse processo de estratégia, até porque você está lá com pessoas que vivem a tua organização, não tem por que só o corpo diretivo pensar na estratégia. Às vezes uma pessoa que está dentro lá e que atende a educadora, que está no dia a dia com as crianças, ela pode ter uma ótima ideia que não passou pela cabeça do pessoal da direção em fazer e alinhar na estratégia da organização. Então, usem isso. Usem o diagnóstico do Programa Impulso para também servir de guia para vocês pensarem em processos de melhora da sua estratégia. Envolva a equipe, porque dessa maneira você vai aumentar o engajamento da equipe. E também vejam todas essas perguntas que tem aí na tela, que tem no programa, no diagnóstico do Programa Impulso, e tente ao máximo mudar a quantidade de nãos que você tem aí para sim. Uma sugestão até que a gente pega, junta a equipe numa sexta-feira à tarde, num ambiente mais descontraído e pensa nessas questões. Pensa como que vocês vão melhorar a estratégia e melhorar a organização de vocês, tá bom? Agora, vamos para a parte jurídica. Pode passar, assim. Ó, gente, aqui no bloco jurídico, uma coisa que, assim, ponto de atenção para todo mundo, é que esses documentos que a gente está perguntando, que o Programa Impulso pergunta aqui no diagnóstico, se vocês têm ou não, são exatamente os documentos que um investidor social ou um ente governamental vão pedir para vocês na hora de fazer uma parceria. Então, tenham essas coisas em dia. Tá? Tirem da cabeça a questão de, a burocracia, eu preciso fazer, a organização precisa continuar vivendo e não tenho tempo para isso, e prestem muita atenção nisso, tá? É muito importante ter a governança, que é a questão do estatuto, das atas em dia no cartório, e também a questão das certidões negativas. Por quê? Sempre a cada 15 dias, pelo menos, tem um edital novo que, quem sabe, a sua organização pode se inscrever. Se você tem uma certidão que ela está positiva, para você conseguir fazer com que ela volte a ser negativa, vai pelo menos uns 3, 4 meses de conversas e de idas do contador na Receita ou no órgão responsável por aquela certidão. Então, sempre estejam atentos, criem uma rotina, peçam para o contador tirar mensalmente essas certidões, para vocês não terem problema com isso, não perderem oportunidades de receber recursos por causa disso. Outra coisa, aí a gente sugere para vocês a questão ali do certificado de OCIP, de utilidade pública, SEBAS, consulte um advogado para ver, para ele fale o que é a realidade da sua organização, para vocês analisarem se faz sentido vocês terem certificado de OCIP, ter o SEBAS ou uma utilidade pública municipal e estadual, porque a federal já não existe mais. Que mais? Agora vamos para o próximo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A Rosângela perguntou qual seria o melhor termo para substituir sem fins lucrativos. Boa pergunta. A gente tem ali, você sabe que nesse artigo que eu comentei, ela sugere que a gente comece a usar o nome setor delta, e aí ela dá a explicação lá do que seria o setor delta. Mas a gente tem utilizado aqui organizações da sociedade civil, que já aproveitando, né, que o marco regulatório usa organizações da sociedade civil,
e a gente acaba usando muito ONG, que é a organização não governamental, porque é mais fácil e as pessoas que não são da área entendem quando você fala aqui que é uma ONG, e empreendedor social. Empreendimento social, o bom que o empreendimento social ele junta tanto o negócio social quanto a organização da sociedade civil. Então, vocês podem falar também empreendedor social. Legal, obrigada. Imagina. Continuando, gente, aqui, vamos para a parte da liderança. Sil, aí. Aqui, foi interessante analisar esse bloco, porque toda vez que você depende de como é a sua organização, se foi um fundador, se foi um grupo de pessoas, dependendo do histórico da sua organização, este pode passar para a próxima, Sil. Pode ser a parte mais difícil desse diagnóstico, a parte mais dolorida para a organização. Porque, assim como isso não é uma coisa exclusiva de uma organização criada por um fundador, que depois foi angariando gente em volta da causa que ele acreditava. Acontece muito também em empresa familiar, por exemplo, que você tem no fundador da empresa a figura da pessoa que criou aquilo e que tem um apego muito grande ao que foi feito, teve todas as dores de criação do empreendimento e acaba tendo dificuldades para delegar, né? Então, aqui, nesse bloco, apesar de ser dolorido para quem é o líder da organização pensar assim, puxa, eu acabo não fazendo essas coisas, eu deveria fazer e não faço, é algo que vale muito a pena ser analisado até para a sustentabilidade da organização. A gente sempre tem que pensar, puxa, se acontecer alguma coisa com o presidente da organização, como que a gente vai ficar? Né, para não ficar dependendo nem tanto das redes de relacionamento desse presidente para a questão de angariação de fundos ou de definição de estratégia. Por isso que é tão importante dividir com toda a equipe o que é feito. Né? Agora vamos para a parte do captação de recursos. Nesse bloco, gente, tem algumas perguntas bem básicas para a área de captação de recursos, e eu acho que você tem que tomar muita atenção na pergunta 1 e a pergunta 5, tá? O que é a pergunta 1? Captação de recursos tem que ser um pilar estratégico da sua organização. Por mais que você tenha um mantenedor, por mais que faz 10, 15 anos que você tem um convênio, né, um contrato com uma esfera do governo, não fique numa situação de conforto, porque a gente sabe, ainda mais agora com a crise, a gente sabe como as coisas mudam. Então, captação de recursos não pode ser uma coisa separada, ela tem que ser algo que é respirado por toda a organização. E isso, até voltando para a questão do time, né, do engajamento da equipe, é sempre importante que as pessoas da própria equipe se vejam também como captadores. Vocês são embaixadores da organização, independente de vocês estarem no setor de captação de recursos ou não. Aí, outra pergunta que tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente não toma por uma questão de conforto, é a pergunta 5. Pergunta, você depende, quanto que a sua organização depende do mantenedor? Por quê? É ótimo ter um mantenedor, é ótimo, dá um conforto, você consegue fazer as coisas sem ter que ficar correndo atrás do rabo, que eu brinco, porque a organização sempre está correndo atrás do rabo, atrás de recursos, mas tem que cuidar para não entrar numa zona de conforto, porque de uma hora para outra também pode acontecer alguma coisa com esse mantenedor, ou a empresa é vendida e a empresa que adquiriu já tem uma iniciativa social, não vê valor na iniciativa social que você está, ou acontece alguma coisa, o mantenedor morre, a família não vê valor na iniciativa social. Então, sempre se preparem para ter outras fontes de renda. Aproveitem que vocês têm esse conforto para ir atrás disso. E aqui, gente, captação de recursos, eu aproveito para fazer um convite para vocês assistirem o webinar que o Rafael Cardial deu aqui para o programa Impulso, falando das 10 dicas de como captar recursos em tempos de crise. E além dele, tem um que a Amanda, da nossa causa, fez, que fala sobre como se relacionar com doadores. Tá? Então, a gente não vai falar muito de captação de recursos aqui, porque a gente já tem outros webinários que falaram disso. Agora,
O próximo bloco do diagnóstico é o de comunicação interna. Esse bloco é muito importante que vocês também usem como guia para ver o que está acontecendo na sua organização, se vocês fazem esse tipo de, se vocês têm essas iniciativas ou não, de comunicar para a equipe que está lá no dia a dia, que muitas vezes precisa de uma motivação a mais para continuar o seu trabalho, se ela sabe o que está acontecendo na organização ou não. E também lembrando da ideia de que todo funcionário, todo colaborador é um captador de recursos em potencial. Otimizem a comunicação interna, porque assim vocês podem receber recursos de alguém que vocês menos esperam por causa de uma conversa de elevador que um dos funcionários teve, tá? Agora, na próxima, gente, que é a parte do bloco 8, a gente fala sobre marketing e mídias sociais. Aqui, eu acho que é muito importante a gente não sabe, até pode perguntar depois para as organizações que estamos ouvindo, como que é o seu site, como que é a sua página no Facebook. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tem muito caso, assim, as pessoas recebem ligação em casa de uma organização pedindo recursos, tal. A primeira coisa que ela vai fazer é entrar para ver como que é o site, para ver como que é o Facebook dessa organização. Então, isso é a vitrine de vocês, é a vitrine do seu empreendimento social. Então, sempre mantenham bonitinho. Se vocês procurem um voluntário que possa ajudá-los nisso, e vejam os cursos de EAD que o Programa Impulso tem na área de marketing e mídias sociais. Até aproveitando só para compartilhar o que eu faço lá no Liga Social, a gente não tem uma pessoa de comunicação, então a gente faz, eu e a equipe, a gente que faz os posts e faz toda, a gente tem uma agência pro bono que fez uma campanha linda para a gente, que é a Guarda-Chuva, mas no dia a dia quem cuida do Facebook, por exemplo, somos nós. E muito do que para a gente aprender, a gente vai atrás de YouTube, coloca no YouTube o que você quer aprender, vai lá e vê, entra no site do Programa Impulso, entra no site do Nossa Causa, e uma dica para a organização que, quem sabe, vocês nunca pensaram nisso, e só porque é para empresas, mas o site da Endeavor tem dicas sensacionais que vocês podem pegar para conseguir ferramentas gratuitas para utilizar no marketing e nas mídias sociais, e tem várias dicas de gestão que podem ser adaptadas para a sua realidade como organização da sociedade civil, tá bom? Agora, no próximo, a gente fala do parcerias e relacionamento institucional. Aqui, o Programa Impulso faz algumas perguntas para ver o quanto que a sua organização é engajada com outros parceiros, né? Porque, assim, não adianta a gente querer fazer a nossa transformação social ali, limitado à região que a gente consegue atender. É importante conversar com o governo, é importante conversar com a empresa. Se você vê, assim, acompanhar, por exemplo, o GIF, ele fala muito, ele prega muito para os institutos e fundações empresariais que eles têm que ter políticas de investimento social que conversem com políticas públicas. E as organizações também têm que ter isso, porque você vai conseguir dar perenidade para a sua iniciativa a partir do momento que você conversa com o setor público sobre o que você está aprendendo, por exemplo, no dia a dia, né, da execução do teu projeto. Então, usem essas perguntas como guia para vocês verem até oportunidades de vocês aumentarem as parcerias e relacionamento, tá? Agora, a última parte, não sei se tem uma pergunta. Sim, mas eu acho melhor fazer no final. Então, tá bom. Então, agora, gente, a última parte Sil, pode passar, a questão do avaliação e monitoramento de impacto. Essa parte, eu acho, a gente até vai falar mais. O próximo webinar vai ser só sobre isso. Então. Vai ser com o Paulo Cruz, bem bacana. Então, o próximo, anotem na agenda, 27 de julho, vai ser sobre isso. Então, gente, vejam o webinar do Paulo. E aqui, o que eu acho que é importante vocês pensarem é o seguinte,
por que é tão importante você ter uma avaliação de impacto, tá? Pensa o seguinte, quando uma pessoa faz um investimento financeiro, o retorno vem para ela. Então, ela sabe se aquele investimento funcionou ou não. O investimento social, você está pagando pela transformação na vida de outra pessoa. Então, você não vai conseguir mensurar se aquele dinheiro que você deu, se ele teve resultado ou não, porque você não é o beneficiário da ação. Então, por isso que é tão importante você fazer uma avaliação de impacto, tá? Até na segunda parte aqui, a gente fala um pouquinho sobre a diferença do que é uma avaliação de impacto com o que é entregas de resultado de atividades, que isso aí é uma coisa que a gente acaba confundindo no dia a dia e é bem diferente, né? E eu acho importante, então, que vocês levem em consideração a importância de fazer uma avaliação. Não pensem que é um bicho de 7 cabeças, não pense que vai ter custo, às vezes pode ter um custo muito mais de pessoas em um primeiro momento, mas você conseguindo mostrar o resultado de uma forma bem assertiva, você vai conseguir aumentar a sua captação de recursos de uma forma exponencial. Tá bom? Agora vamos para as perguntas da parte 1. Então, pode pôr lá, Silvia, por favor, a nossa imagem. Eu trago aqui uma pergunta, Paty, da Cissa de Guaratuba. Obrigada, Cissa, pela sua pergunta. Então, vamos lá. Nós temos uma associação, a Guará Artesanal, sem fins lucrativos. E temos a Casa do Artesão, que mantém a associação, onde comercializamos o artesanato dos associados dentro do objetivo geração de renda. É preciso abrir outro CNPJ, ou seja, separar? Exercício. Cissa. Cissa. A gente chama ela de Cissa. Então tá. Cissa, é o seguinte, depende, sabe? Porque você pode ter, acho que até 30%, se não me engano, se o teu negócio social, se a tua parte geradora de renda é até 30% do valor total do que é a sua organização, eu acredito que você não precisa ter um CNPJ separado. Mas eu acho que isso você precisa ver com o seu contador. É melhor ele te falar isso, porque ele vai conseguir te indicar melhor como que funciona essa parte. Até porque não é um bicho de 7 cabeças ter 2 CNPJs, tá? É uma coisa que o contador pode te ajudar a abrir e vai te dar uma segurança jurídica maior. Tem toda a questão, assim, quando você, do comércio, que tem que ver a questão dos impostos, imposto sobre serviço, imposto, né, que tem que ver também se vale a pena ter 2 CNPJs, porque quem sabe se você tem um CNPJ de empresa, você tem que pagar impostos, se você tem CNPJ de organização da sociedade civil, você consegue certificados que te isentam de impostos. Então, para isso, acho que é legal você fala com o teu contador que ele pode te ajudar nisso, sim, ver os teus dados e analisar o que é a melhor alternativa. Mas não tenha medo de abrir um segundo CNPJ, que não é bicho de 7 cabeças, não. Legal. Essa pergunta que tinha aqui. Então, pessoal, façam mais perguntas, mandem para a gente. Quero só falar, algumas pessoas comentaram que estava um pouquinho difícil de ler os slides, por isso a gente colocou o link nos comentários, tá? A gente subiu os slides e vocês podem acessar ali por aquele link e ir acompanhando junto com a fala da Patrícia, tá? Então, vamos para o segundo bloco? A gente está bacana de horário, então acho que vai ser certinho. Fiquem à vontade, mandem suas perguntas aqui para a gente vai fazendo assim, interrompendo, falando, enfim. Gente, até assim, em relação às perguntas, estavam ali só para vocês terem uma coisa para ler enquanto eu falo, né? Mas vocês vão depois entrar no site do Programa Impulso. Até acho que é legal a gente perguntar, se vocês puderem colocar no comentário quem já fez o diagnóstico antes do webinar e quem vai fazer agora. Isso, é bacana quem está aí, sinaliza aí, assim, se eu conheço o pessoal lá da ProBem, conheço algumas pessoas. Mas vamos ver se tem alguém aí que não conhecia ainda a ferramenta, não fez ainda o cadastro, e agora que está sabendo do que se trata, você vai fazer. Muito bem.
Agora, gente, para a parte 2. Essa parte eu construí com base num livro que eu estou lendo, que eu me apaixonei pelo livro, porque faz anos que eu estudo sobre avaliação de impacto social, sobre gestão, e eu achei que esse livro, eles conseguiram resumir de uma forma bem lógica a importância que é o impacto social, né? Como que você cria impacto social. E o que eu gostei muito desse livro é o seguinte, que ele foi escrito para atender tanto organizações sociais, a pessoa da organização, quanto os voluntários, quanto o investidor. Para o investidor social olhar para usar esse ciclo de criação de impacto social para saber para onde que ele vai direcionar o recurso filantrópico dele. Então, isso eu achei muito legal, porque colocou todo mundo no mesmo barco, né? Esse livro, que depois eu mostro para vocês, está ali na minha bolsa, ele foi escrito por 2 americanos, o Mark Epstein e a Christy Yutas. Eles fizeram isso depois de consultar mais de 60 fundações e institutos, entre eles Bill e Melinda Gates, entrou Rockefeller Foundation, tem Social Finance, tem Procter & Gamble, entraram as empresas também para falar sobre as suas iniciativas de responsabilidade social. Então, eles fizeram um trabalho sensacional de mapear com esses stakeholders o que eles têm de metodologia de impacto social. Aí eles juntaram tudo e fizeram uma abordagem bem fácil de ser entendida, de como que, um passo a passo para você criar impacto social e mensurar o teu impacto social também. E aqui acho que é importante vocês verem aqui o que é o conceito deles de impacto social, são as mudanças sociais e ambientais criadas por atividades e investimentos. É importante, gente, que aqui a gente está falando de impacto social, mas organizações ambientais também têm impacto social, né? Aqui a gente juntou o que seja o social e o ambiental, estão tudo junto, tá? Aqui, agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é, vocês como organização social, vocês se consideram investidores? Respondam ali, gente, que eu tô aqui, ó, de olho, pegando as respostas de vocês. Vamos ver. Bom, por enquanto, tem um comentário aqui, ó. Terceira vez que participo, estou aprendendo muito. Parnaíba, litoral do Piauí. Nossa, que legal. Seja bem-vinda, Tatiara. Que legal, bom saber. Que bacana. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Novamente. Pessoal, respondam aí a pergunta. Então, gente, quer saber se vocês se consideram investidores. Vocês, como organização, consideram investidores. Vocês se enxergam? Se enxergam assim. Vamos ver. O pessoal tá meio tímido. Eu digo que para mim é difícil me considerar uma investidora, trabalhando na área social. Só para dar uma resposta aqui para você. Olha, gente, então isso que é legal do trabalho do Mark Epstein, porque ele considera que todos nós que trabalhamos nas organizações também somos investidores. E é importante a gente lembrar disso, né? A Cissa se considera porque ela investe o tempo dela. Muito bem, é bem isso. Viu? Grande Cissa. Se você coloca a tela pra gente, por favor. Então, gente, olha aqui. O que eles consideram investimento? Investimento que cria impacto social é aquele que é investimento de tempo, de expertise. Então, você que é um voluntário, que trabalha na área financeira e depois vai e ajuda uma organização a organizar a sua gestão financeira, você é um investidor, você está investindo a tua expertise. Se você doa roupas, se você doa móveis, bens materiais, se você cede espaço na sua empresa para uma organização ficar lá hospedada, você é um investidor. Se você apresenta pessoas, se você apresenta o seu, disponibiliza o seu networking para que as organizações façam conexões, para que projetos sociais encontrem outros investidores sociais, você é também um investidor. Se você dá a sua reputação como parceiro, por exemplo, de uma iniciativa, também é investidor.
Então, é muito legal, por isso que eu gostei tanto desse livro, porque ele dá esta abordagem ampla para todo mundo que trabalha com transformação social. Aí, aqui, pode passar para o próximo, Sil, por favor. Aí, entrando um pouquinho no que é a metodologia do ciclo de criação de impacto social. Primeiro passo, eles pedem, defina o que é sucesso para você. Você que está aí no dia a dia da sua organização, qual é o seu objetivo? O que você considera, assim, puxa, eu trabalho numa organização bem-sucedida. Então, escrevam o que significa sucesso para você e para a sua organização. Né? Primeiro passo é esse. O segundo passo, Sil, por favor. Descubra como que você vai atingir esse sucesso. Esse aí é o passo a passo, que provavelmente você já faz no dia a dia, na execução das suas atividades. Você consegue saber como que você vai atingir o sucesso. Então, é muito importante, até voltando um pouquinho lá na parte 1, que a gente falou da gestão estratégica, que ali nas perguntas do diagnóstico, pergunta se você tem uma missão, você tem a visão, os valores, tudo isso vai ser utilizado aqui para você definir o que é sucesso para você e como que você vai fazer para atingir esse sucesso. Pode passar para o próximo. Aí aqui, gente, eu sei que está bem simples, mas eu queria que vocês dessem um print de tela nesta informação. Eu acho que isso é muito importante para as organizações entenderem, até naquilo que a gente estava falando de avaliação de impacto. A diferença de uma avaliação de impacto e um monitoramento de entregas, digamos assim, né? Que é a diferença seguinte, quando você vai fazer uma série, vai desenvolver dentro da sua organização, você tem um objetivo, e para atingir esse objetivo, você vai criar uma série de atividades que você acredita que vão atingir o objetivo. Essas são as atividades, essas são as entregas que a gente chama, que você vai ter na sua organização, tá? Mas diferente dessa entrega é efetivamente o impacto que você busca com essa entrega, tá? Então, vejam que existe uma diferença muito grande entre entrega e impacto, e aqui a gente traz alguns exemplos que no livro lá, eles comentam, que é muito diferente você você não pode colocar numa avaliação de impacto que você impactou porque você entregou 10 mil refeições. Não, qual que era o teu objetivo com a entrega dessas refeições, que era a tua atividade? O teu objetivo era reduzir a fome. Né? Então, sempre pense que são coisas diferentes, tá? Em português eu não consigo pensar em termos muito bons para fazer, eu coloquei entregas e diferente de impacto. O legal aqui em inglês é a diferença entre outputs e outcomes, né? Que eu acho que fica mais claro essa diferença da entrega e do impacto. E aqui, eu acho que é importante que, assim, são mudanças sutis e que é importante você criar uma disciplina na sua organização de avaliação de impacto por causa do seguinte. Primeiro, as atividades realizadas nem sempre vão ter os resultados esperados. A gente tem que lembrar que um projeto social, ele sempre é baseado numa teoria de mudança. Você acha que você vai fazendo uma série de atividades, você acredita que vai transformar uma realidade social, mas não deixa de ser uma teoria. Por isso que é importante uma avaliação de impacto depois, tá? Outra, instintos, o que a gente acha que tá certo, nem sempre está certo. E aí uma coisa muito interessante que colocam no livro você tem que pensar o seguinte, já teve uma série de pesquisas da área de psicologia e psicologia social que elas afirmam o seguinte, o que a gente vê e a gente acredita, o que a gente vê, na realidade, o que a gente acredita, acabam influenciando fortemente o que a gente vê, o que a gente vê como resultado é influenciado pelo que a gente acredita. Ou seja, na hora que você criou a tua teoria de mudança e você desenhou as suas atividades, você já acha que aquilo, não, imagina, minha teoria está certa. Então, você sempre, é difícil, é doloroso você ver, puxa, eu achei que dando 5 aulas por
semana de português, eu ia alfabetizar essa criança. E no fim é difícil você ir lá fazer a prova na criança e ver que ela não foi alfabetizada, né? É um processo doloroso, mas necessário, para ver se você realmente está entregando impacto, né? E outra coisa que eles falam também é o seguinte, como a gente tem, vocês, principalmente, nós somos Instituto Ponte, né? Faz a ponte entre vocês e os investidores. Mas você que está no dia a dia, que conhece a criança, que conhece a mãe, que conhece aquele paciente, é difícil você não achar que você está entregando o teu resultado quando você recebe um agradecimento, você vê o brilho no olho da criança, você acha que está fazendo, realmente você está fazendo a diferença. Mas o legal da disciplina de ter uma avaliação de impacto é que você vai ver que, além daquele brilho no olhar, você pode, com o seu trabalho, fazer você consegue entregar uma transformação social para aquela criança, para aquele paciente mesmo, né? De uma forma mais objetiva. Tirar um pouquinho a emoção de ver o brilho no olho e ver nos dados da avaliação se você atingiu os seus objetivos, se a tua teoria de mudança se concretizou ou não. Aí, agora, gente, eu vou falar bem rapidamente, porque a gente está com o tempo quase chegando nas... a gente está quase terminando, mas a gente vai publicar no programa Impulso um artigo, dois artigos, na verdade, que a gente escreveu como base para o webinar, que depois vocês podem ler com calma, e eu fico à disposição, quando quiserem mais informações, só me mandar um e-mail que eu explico melhor para vocês. Então, só pedir, Sil, você coloca a próxima tela, por favor. Aí aqui, né, o que eu estava comentando com vocês, né, instintos nem sempre estão certos, gente. Então, respira, pensa que, puxa, eu preciso comprovar para o meu investidor, preciso comprovar para mim mesma que eu estou fazendo o melhor possível. Então, a avaliação de impacto social é muito importante por causa disso. Próximo, por favor. Aí, aqui, gente, eu vou mostrar só as perguntas básicas que os autores do livro fazem para você poder desenhar o seu ciclo de criação de impacto social, tá? Lembrando que você, investidor social, também vai poder utilizar isso para desenhar a sua estratégia de investimento social. Então, primeiro de tudo, você tem que definir o que você vai investir. Nisso, você, organização, você que trabalha dentro de uma organização, você já sabe, eu vou investir meu tempo, eu vou investir meu expertise. A pessoa que é investidor social vai entrar com o recurso financeiro. E daí, o interessante também do ciclo de criação de impacto social, que ele também pode ser utilizado para negócios sociais. Porque aí o investidor vai pensar, ok, eu vou investir tanto de dinheiro nisso, e eu quero retorno financeiro disso ou não. Ele consegue definir antes quais são as expectativas dele em relação àquele investimento. Se ele quer só o retorno social do investimento ou se ele quer o retorno financeiro também. Agora, a próxima pergunta é: qual problema você quer resolver? Aí é a hora de você pensar qual que é a causa que você é apaixonado, pensar que você pode atuar em uma causa ou você ter um portfólio de causas. Eu dou como exemplo o próprio Liga Social. Nossa causa é a filantropia, né? Então, a gente faz a intermediação entre quem quer ajudar e quem precisa ser ajudado. Então, nós temos um portfólio de causas, né? Esse é um exemplo de portfólio. Mas vocês, com certeza, têm as suas causas, ou a causa seria a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, então você vai ajudá-la tanto com assistência social, quanto saúde, quanto educação, ou você trabalha com pessoas com deficiência, cada um tem a sua paixão. E eu acho que é muito importante também na hora que você vai fazer captação de recursos, procure pessoas que têm a mesma paixão que você, que vai ajudar muito na hora de você captar. O próximo é quais os passos que você vai dar. E aí? Então, se definiu, você já sabe qual que é a causa que você gosta,
você já sabe que você, como pessoa de organização de empreendimento social, você vai se dedicar para isso. Então, quais são os próximos passos? Você já está aí numa organização, vocês já estão trabalhando, então está na hora de ver o que vai ser feito no dia a dia, qual é a sua teoria de mudança, né? E o que você vai fazer, quais as atividades que vão ser desenvolvidas para entregar o impacto social que você espera. Depois disso, vem como que você vai medir o sucesso. Por isso que é tão importante lá a primeira parte que a gente colocou, o que é sucesso para você. Você não vai saber se você atingiu, não vai conseguir medir, se você não tem ideia do que é sucesso, qual que é o teu sonho como organização, o que você existe e por quê, né? E daí você vai definir como que você vai medir sucesso. E aqui daí existem as diferentes formas de mensuração de impacto que podem ser utilizadas. E, de volta, não tenham medo, não acho que é custoso, não acho que a avaliação de impacto é só grupo de controle e grupo de tratamento, né? Não é só usar estatísticas, existem outros métodos muito mais simplificados que vocês podem utilizar para medir o sucesso de vocês, medir o impacto social e entregar isso para o teu investidor. E daí, gente, para fechar o ciclo, você foi lá, você definiu o que é sucesso, você executou, você analisou, avaliou, e agora? Esse é meu resultado. Agora, é um ciclo, certo? Então, está na hora de voltar com todo o aprendizado da mensuração de impacto e melhorar o teu processo, melhorar a tua teoria, porque agora ela não é só uma teoria, ela tem uma série de práticas que já foram executadas e que podem ser melhoradas, que agora é a hora de vocês colocarem em prática e aprimorar, né? Progredir. Lembrando que, por isso que a gente não quer mais usar o termo non-profit, porque é não progresso, e aqui a gente está atrás do progresso. Gente, eu acredito que era isso que eu tinha para falar, a gente conseguiu cumprir o horário direitinho. Aqui eu aproveito para fazer um agradecimento para os nossos apoiadores do Liga Social, o nosso parceiraço que é o Instituto GRPcom, e também agradecer a nossa causa. Obrigada, gente, pela companhia, eu estou à disposição e lembrem-se da campanha do hashtag Eu Sou Liga Social, eu aguardo os depoimentos de vocês. Bacana, gente, olha, Patrícia, muito obrigada, acho que foi muito rico. A Mariana Pinheiro até comentou, é só até 16? Que pena! Puxa, a gente podia ter estendido um pouquinho mais, mas eu acho que o conteúdo foi muito bacana, foi super rico. Pessoal, querem mandar mais algumas perguntas? Fiquem à vontade, a gente vai encerrar a transmissão, mas a gente fica aqui ainda mais uns 15 minutinhos monitorando. Se vocês mandarem as perguntas, a gente responde, tá? Então, Patrícia, parabéns. Obrigada. Foi muito bacana, eu aprendi bastante também. Muito obrigada. Pessoal, acessem lá o Liga Social, façam todo o contato. Obrigada por toda a presença de vocês, esses comentários que vocês fizeram. E é isso. Até a próxima, até o próximo webinar. Tchau, tchau, gente. Tchau.